Boa noite a todos. Essa noite especial, segunda noite da nossa campanha, da nossa entrevistas aos candidatos a prefeito de Macaé. François Pimentel, dia 29 de setembro, estamos dentro do nosso horário, já tem uma quantidade de pessoas aqui participando, já um grande número de pessoas já nos assistindo, e hoje nós teremos a candidata a prefeita de Macaé, Sabrina Luz, a qual veio com a boa vontade, veio realmente mostrar o seu programa de governo, se colocou à disposição, à minha disposição, à disposição dessa equipe, à disposição da população Macaé, de peito aberto para esclarecer quem é Sabrina Luz e, se eleita, qual será o seu programa, quais são as suas ideias para a nossa querida Macaé. Sem mais delongas, eu vou começar aqui a chamar por ordem alfabética. Junto comigo aqui, o seu Ademildo Moreira, temos Alex Medeiros e Bruno Horta. Aqui todos nós, todos que nos acompanham, nos assistem, já nos conhecem, e eu gostaria de convidar para entrar na nossa sala aqui a candidata Sabrina Luz. Boa noite, Sabrina Luz. Olha, é um prazer tê-la aqui com a gente, a única candidata mulher a prefeito de Macaé. A última mulher que se candidatou a prefeito de Macaé, salvo engano, foi a Miriam Ride. Quer dizer, mas já acredito eu que tenha mais de 10 anos, e hoje a gente ter uma mulher brigando para o principal cargo público do município é muito gratificante. A gente fica muito feliz e principalmente se colocar à disposição da população aqui através do nosso canal para dizer aqui está vindo e quais serão suas principais propostas. Sabrina, conforme as nossas regras aqui, eu gostaria de saber, 3 minutos, quem é Sabrina Luz? Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite, François. Obrigado pela oportunidade. Quero dizer boa noite também para os ouvintes da Rádio Macaé Gospel e do Jornal Macaé, né? Dizer que é um prazer estar aqui essa noite, nessa discussão, nesse debate, saudar os nossos irmãos evangélicos, né, católicos, da Umbanda, do Candomblé, os ateus, todos os irmãos da classe trabalhadora. Eu quero saudar com muito carinho os trabalhadores que estão aqui à noite assistindo, né, dando a oportunidade de ouvir o programa Revolucionário Socialista do PSTU, né, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Os ricos, os poderosos, os empresários, para esses eu não vou dar boa noite, viu, Pimentel? Eu vou dar boa noite só carinhosamente para os nossos irmãos da classe trabalhadora. Bom, meu nome é Sabrina Luz, eu sou professora, reivindico a minha ancestralidade afro-indígena, como vocês podem ver, sou bissexual, né? Sou mãe, dona de casa, chefe de família, sou uma pessoa comum, né? Sou professora, sou uma trabalhadora normal quanto qualquer outro, né? Pago minha conta de luz, minha conta de água, sobrevivo aí nesse capitalismo, né? Desenfreado, que coloca essa situação para as mulheres trabalhadoras de dupla, tripla jornada de trabalho. E aí, sou militante do PSTU desde os 15 anos de idade. A minha mãe e meu pai são militantes também, sempre me explicaram o que era lutar por uma sociedade igualitária e socialista. A minha mãe é médica, né? E quando eu era pequena, eu não entendia esse negócio de socialismo, e eu perguntava para ela como é que funcionaria, o que era isso. E eu lembro criança ela dizendo, olha, numa sociedade socialista, um médico e um gari vão ganhar a mesma coisa, porque para a saúde do trabalhador, os dois têm uma importância, né? E não vai ser esse gari como é hoje nessa sociedade capitalista que os nossos irmãos trabalhadores sofrem com as péssimas condições de trabalho, né? Isso é uma outra sociedade onde o lixo tem que ser reciclado. Então, ela me explicava da igualdade, né? E eu sempre tive esse ensinamento dentro de casa.
de lutar por uma sociedade melhor, justa para o conjunto da nossa classe. E é isso, sou uma pessoa, uma ambientalista também, estou muito triste com, infelizmente, as queimadas, né, que estão acontecendo na Amazônia, no Pantanal, a gente se depara na televisão, estou muito triste com a mortandade, de ver o nosso povo indo para o matadouro por causa da pandemia, né? Estou muito revoltada com o governo atual, né, que é um governo genocida, negacionista, que nega, né, o presidente cloroquina, né, que nega a realidade, que é a pandemia, né? Enfim, sou Sabrina Luz, a única mulher socialista candidata a prefeita de Macaé, que nós queremos que os trabalhadores governem, e não essa Câmara de Vereadores que está aí, essa prefeitura dos ricos e poderosos, né? Os trabalhadores mesmo. Não estou te ouvindo, François. Peço desculpa. Então, aí, conhecemos um pouco mais de quem é Sabrina Luz e vamos dar continuidade. Eu vou pedir Alex Medeiro 1 minuto para fazer a primeira pergunta para a candidata Sabrina Luz. Alex está sem áudio, Alex. Obrigado, Bruno. Vou recuperar. Macaé tem um orçamento bastante comprometido com gasto de pessoal, educação e saúde. Com pessoal, bate o limite constitucional constantemente. Com educação e saúde, a gente supera os limites mínimos impostos pela Constituição, em função da nossa realidade de expansão, de necessidade de atendimentos a pessoas de fora, etc. Não sobra muito para os investimentos e outras despesas altamente necessárias em função da realidade do município. Ou seja, não sobra para os investimentos que o poder público necessitará para assumir atividades hoje sob contratos com a iniciativa privada. Nós perguntamos, como agirá vossa administração, caso eleita, em relação à necessidade de redução de gastos com o pessoal no trato para a saúde e na educação? Boa noite. Sabrina, pode responder. Oi, Alex. Boa noite. Boa pergunta, viu, Alex? Eu faço parte, né? Fiz parte, sou ativista da educação e nas nossas lutas, nas nossas mobilizações por melhores condições de trabalho, né? Infraestrutura para as nossas escolas, concurso público, nós sempre ouvíamos isso do doutor Aloísio, que é o prefeito, e do secretário de Educação, empresário e vereador Guto Garcia, de que, não tem dinheiro para a educação, né, por causa da lei de responsabilidade fiscal, que eu chamo de lei de irresponsabilidade fiscal. Porque eu entendo assim, se nós precisamos, por exemplo, hoje não tem creche para as crianças, filhos dos trabalhadores aqui de Macaé, de 0 a 2 anos, né? Não tem berçário e creche. E nós sabemos que se não tem berçário e creche, as mães, elas não podem trabalhar, né? E não tendo independência econômica, elas ficam vulneráveis à violência doméstica. Então, não dá para entender, né? Nós vivemos em uma Macaé, que é uma cidade riquíssima, né? O orçamento de Macaé gira em torno de 2,3 bilhões ao ano. Macaé é a sétima cidade, né? O maior orçamento, é o 7º orçamento do estado do Rio de Janeiro. Fica em 25º do Brasil, uma das cidades mais ricas do mundo, do Brasil, né? E na minha escola, por exemplo, falta água. No Lagomar, não tem saneamento básico, né? Transporte precário. Então, não dá para entender essa situação, né? Primeiro que nós temos petróleo, nós temos uma riqueza infinita, mas falta água nas nossas torneiras. Qual é o problema? O problema é para onde está indo o dinheiro. E nós queremos romper com a lógica do capital. Por exemplo, a questão da CIT, né? A população não sabe, mas em meio à pandemia, a CIT teve a cara de pau de aumentar de R$ 3,17 para R$ 3,50 a passagem. A população acha que é R$1, mas não é. A população paga 2 vezes, né? R$1 diretamente
e agora R$ 2,50, que é o subsídio no valor de cada passagem. São milhões dos cofres da prefeitura que vão para a CIT, que é um grande conglomerado, né? Uma grande empresa que detém um monopólio sobre o transporte e presta um péssimo serviço à população. Então, nós queremos tirar esses milhões que vão para o bolso dos grandes empresários, dos ricos e poderosos da nossa cidade e colocar na mão dos trabalhadores, da população, do povo pobre. E aí sim, garantir saúde, saneamento básico, educação de qualidade. Por exemplo, em Macaé, os 20% mais ricos, em 2010, detinham 3,4% da renda total. Os 20% mais pobres, né, detinham 3,4% da renda, enquanto os 20% mais ricos, eles têm 60,5% do total, né, da renda. Ou seja, não, a desigualdade social ela é profunda. De um lado, Macaé é riquíssima, nós temos petróleo, nós temos uma geografia belíssima, e do outro lado, desigualdade social. Nós queremos romper com essa lógica do capital. Alex, alguma complementação à sua pergunta ou está satisfeito? Está sem microfone. O áudio, Alex. O áudio, Alex, está sem áudio. A minha telinha tem uma rachadinha naquele lugarzinho e aí o dedinho não funciona, me perdoem. Mas só um pedido de desculpas à candidata. Eu formulei a pergunta muito rápido, devo ter atrapalhado a resposta dela, e estou justificando aí para todo mundo por causa desse probleminha que deu aqui. Então, para atender 1 minuto, eu formulei a pergunta muito rápida e compreendo possivelmente que ela não tenha conseguido captar tudo que eu quis perguntar, ok? Bruno Horta, 1 minuto para você, Bruno. Boa noite, Sabrina. É um prazer estar aqui te entrevistando, fazendo perguntas para um dos partidos que eu considero de maior pureza ideológica nessas eleições. Em qualquer aspecto ideológico que a gente possa imaginar, é um partido que caminha junto com sua base, com seu pensamento, de uma forma muito sólida, muito objetiva. Eu acredito que o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados jamais tentou ser quem não é. Sempre foi um partido com uma direção. Jamais tentou enganar ninguém. E eu quero deixar uma pergunta muito simples. Como seria para o PSTU, que trabalha no sentido da coletividade, vou aproveitar a sua resposta para a pergunta do Alex, como seria, na administração do PSTU, os atuais contratos com a CIT, com a Limpatec e com a BRK? Obrigado. Bruno, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito que nós temos. É isso que nós prezamos tanto entre a nossa classe, né? O respeito e carinho. Eu queria responder, que apareceu rápido na tela, o nome da companheira, ela colocou que não concorda de excluir todas as classes, né? Olha, o nosso programa, ele é toda... Isso, Maria Graciele da Silva. Eu queria responder. Todas as classes sociais também acho que não devem excluir ninguém. Então, o problema hoje, Graciele, é que a nossa classe trabalhadora ela é excluída, né? A produção, quem é que produz? São os trabalhadores, são os operários, são as donas de casas, é o pedreiro, né? Os desempregados que estão aí, é o conjunto da classe trabalhadora, os pequenos produtores rurais, o microempresário, que também é um trabalhador, certo? Nós produzimos essa riqueza e somos excluídos dela. É um absurdo, por exemplo, Maria Graciele, é um absurdo que no meio da pandemia, os 42 bilionários super ricos do Brasil, né, 42 pessoas, elas aumentaram as suas riquezas em 34 bilhões. Elas totalizam uma riqueza de 177 bilhões no Brasil.
enquanto metade da população nossa, da população brasileira, passa fome, né? Enquanto 10 milhões de brasileiros passam fome, enquanto metade da população brasileira hoje está desempregada. Então, nós somos excluídos, nós queremos virar. Essa elite, como eu te falei, 42 pessoas, né? Essa pequena elite, essa meia dúzia né? Esse punhado de empresários, nós queremos acabar com essa farra, né? Nós queremos garantir que a maioria da sociedade, aí eu incluo o pequeno produtor rural, eu incluo o microempresário, todos os trabalhadores. E é acabar com essa lógica que eu respondo à pergunta. Nós queremos acabar com esses contratos. Esses contratos é uma farra com o dinheiro público. Queremos acabar. Vamos falar de saneamento básico. Aqui em Macaé, a irresponsável pelo saneamento básico é a BRK, que é uma empresa que só mudou de nome, que na verdade é a Odebrecht, que acabou de sair agora, né? Deu 10,8 milhões para o Eduardo Paes. Lá no Rio, toda essa farra está vindo à tona, né? O secretário de Saúde está preso, vários prefeitos e governadores, né? Está todo mundo sendo preso, investigado. Aqui em Macaé, por ser uma cidade muito pequena, onde os coronéis mandam, nós não ficamos sabendo das coisas. Por exemplo, não tem transparência. A população sofre no transporte da CIT, transporte lotado, mas acha que é R$1 quando não é, né? É R$3,50 o valor da passagem, é uma das passagens mais caras do país. Mas por que a população não sabe? Sai do nosso bolso, porque não tem transparência. Não tem transparência. Pelos nossos cálculos, sai 90 milhões para a CIT ao ano. Com esse dinheiro, daria para nós fazermos uma empresa pública de transporte que prestasse um serviço de qualidade para a população, gerasse emprego e renda para Macaé. Mas não, vai tudo para o bolso dos empresários que não são nem daqui, né? Que são de outros lugares, que levam o lucro todo para fora. Então, nós queremos acabar com a farra da empresa que eu falei agora, né? Da 1001, responsável pela JCK, né? Ambiental, antiga Odebrecht. Enfim, inclusive agora, né? Não poderia deixar de denunciar uma das empresas que demitiu agora também as merendeiras, né? Terceirizadas, um absurdo, né? As empresas privadas demitem, levam, né, o dinheiro, se beneficiam com esses contratos que não têm transparência e quando os trabalhadores mais precisam, demissão em massa. Seu Ademildo Moreira, perguntas para a candidata Sabrina. Sabrina, boa noite. É um privilégio, né, ver uma mulher candidata. Eu acho isso muito legal, né, porque a gente não tem isso. Tivemos um fiasco com a Dilma, né, no passado, aí a gente acreditou um pouco e depois a coisa desandou. Agora, você está colocando umas coisas aí, por exemplo, você fala, separa, né, os empresários. Na verdade, eu acho que está havendo é o seguinte, é uma má gestão. Nós estamos 30 anos com o governo esquerdista, que seria o PSTU faz parte do pacote. Agora, a pergunta é, se em 30 anos você não foi resolvido esse problema, provavelmente você vai ter muita dificuldade com esse pessoal de Macaé. Claro que nós não queremos renovação dos vereadores, não queremos a renovação, graças a Deus, o Aloysio está saindo, que é um péssimo gestor, arregaçou com o Macaé, isso é assustador, mas eu quero que você me explique a possibilidade de você gerir. Não vai ser 2 bilhões e pouco, vai ser, segundo eu soube, vai ser 1 bilhão e 900. Se mais de 50% vai para o funcionalismo público, que são 17 mil. É um abacaxi que você vai ter que ser muito boa matemática para conseguir gerir. Então, a minha pergunta é, como você vai conciliar? Você está excluindo os empresários que, felizmente, ainda geram emprego para muitos, né? Dessa classe que você fala que é excluída. Claro que nós precisamos melhorar tudo isso, diminuir a carga tributária, mas se o Estado continuar crescendo, essa carga tributária vai ter que continuar para tratar de toda essa turma. Que é 17 mil em Macaé, lá na Brasília é 300 mil, sei lá quanto, é um absurdo. Então, eu queria que você explicasse para a gente como vai ser a mágica.
nós vamos ter menos arrecadação, vamos continuar com 17 mil funcionários e o que fazer com Macaé com isso? Está excluindo. Não, você está excluindo os empresários? Eu acho que isso é um equívoco, mas tudo bem. Me explique como você vai fazer para manter funcionando, para melhor, claro, que é isso que nós queremos. A Prefeitura de Macaé, apesar de que todo esse absurdo que você colocou é verdade. A BRK é um lixo. Inclusive, você não vê nenhuma água tratada. É a antiga Odebrecht, continua na safadeza. R$1, é R$1 a comida? Não é R$1. É tudo trambique, nós sabemos disso. Hoje, o político, para mim, é uma imagem horrível. E quase 100% dos políticos hoje não tem nenhum interesse na classe produtora, porque quem produz somos nós. Eu sou um produtor, trabalho desde 9 anos, eu tenho 71 anos. Tá? Olha o tempo, seu Demildo. Tá legal. Então, a pergunta é como você vai conseguir gerir com 1,9 bilhão todo esse negócio e querendo, de uma certa forma, dar a impressão que você quer que amplie a base trabalhadora no negócio. Vai ser difícil, por favor. Olha, Demildo, nossa, você falou tanta coisa que eu queria aqui passar a noite toda discutindo isso aí que você falou. Primeiro, né? Não basta ser mulher, tem que ser trabalhadora. Realmente, a Dilma, ela não representou nós, mulheres trabalhadoras, muito pelo contrário. No governo dela, aumentou em 600% o encarceramento da mulher negra, né? Na verdade, nós, Ademildo, nós com muito orgulho, nós não estamos no mesmo saco de gato desses partidos aí, incluindo o PT. Nós não estamos. Nós fomos oposição ao governo do PT, o PSTU, e muita gente confunde isso, né? O PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, nós fomos oposição ao governo do PT, porque nós não apoiamos nenhum governo dos ricos, certo? E o PT ele já chegou lá aliado com os ricos, certo? Que depois tiraram ele de lá, né? Então, ele governou com a Cátia Abreu, que é ruralista, né? Ele governou com os empresários, ele colocou os trabalhadores na reforma da Previdência, que aumentou os servidores, né, públicos na reforma da Previdência, que já vinha sendo feita pelo governo anterior do FHC, que foi um ataque aos nossos direitos. Hoje eu não tenho possibilidade, sabe lá quando que eu vou me aposentar, né? Graças ao governo do PT que piorou a situação para a gente. Ele privatizou, como foi a privatização do Campo de Libra. A privatização é um roubo, né, das nossas riquezas, da riqueza do povo brasileiro. Ele entregou de mão beijada, né? O governo do PT fez tudo isso. Então, nós fizemos oposição com muito orgulho, não estamos metidos nesse saco de gato. Como que você fala sobre a questão da exclusão, né? Nós vamos excluir os super empresários, os mega empresários. Agora, o pequeno empresário, que realmente gera emprego, o microempresário, que é o que gera emprego, o pequeno produtor rural, nós vamos incentivar, né, o conjunto da classe trabalhadora. Eu queria dar um exemplo, por exemplo, agora com a fome, né? A fome está aumentando muito. Nós vivemos uma crise, né, mundial, e no Brasil já tem 10 milhões de pessoas em situação de fome. O governo Aloysio, ele só tirou o restaurante popular do centro para o bairro da Aroeira, deu igual para a nossa classe, certo? E agora, no meio da pandemia, quando poderia estar distribuindo quentinhas, porque o desemprego aumentou e muito, ele fechou o restaurante popular. Qual é a nossa política? O que é que nós queremos? Nós queremos construir um plano de obras públicas que gere emprego. Nós queremos construir um restaurante popular em cada bairro, em Lagomar, que é um bairro muito populoso, vai ter mais. E aí, quem é que vai abastecer esse restaurante popular? Vai ser o atacadão, o extra, os grandes empresários? Não. Vai ser o pequeno empresário, vai ser o pequeno produtor rural. Ele que vai abastecer com os alimentos o restaurante popular. Ele que vai receber o investimento, o incentivo, né? O pequeno empresário, é o pescador, né? A comunidade de pescadores, e aí vai gerar emprego. E nós queremos também taxar as grandes fortunas. Por exemplo, agora, né, o governo Bolsonaro, ele está ameaçando tirar a verba da educação do Fundeb, porque ele não quer deixar de dar isenção
para os grandes empresários que estão aumentando as suas fortunas. São os grandes empresários que têm que pagar imposto para a gente garantir saúde, educação. E nós vamos governar através dos conselhos populares. Não sou eu sozinha, junto com a prefeitura sozinha, junto com a Câmara de Vereadores, que vai governar, né? Primeiro que nós queremos acabar com essa farra também, né? A Câmara de Vereadores é uma vergonha. Em 2016, o blog do Cabral mostrou que a Câmara de Vereadores gasta 80 milhões por ano. Isso é um absurdo, né? Cada vereador gasta aí 800 mil por ano com carro alugado, celular, salário altíssimo. Nós queremos acabar com isso. Como é que nós vamos governar? Com os conselhos populares, em cada bairro, em cada local de trabalho. Como é que são os conselhos populares? São assembleias. E é o Conselho Popular, os cidadãos que vão decidir sobre cada centavo do orçamento da prefeitura, elegendo os seus delegados em cada bairro para uma Assembleia Geral de Macaé, onde vai decidir a política. E a Câmara de Vereadores e o prefeito e a prefeitura vai estar a serviço dos conselhos populares. Quem vai mandar em Macaé são os trabalhadores e o povo pobre, incluindo aí os microempresários e os pequenos produtores rurais. Senhor Demildo, alguma complementação na pergunta ou está satisfeito? Não, opa, não, eu vou aceitar. Na verdade, eu vou perguntar mais alguma coisa. Eu acho que isso está meio fantasioso. A sua proposta é meio fantasiosa. Eu acho legal você ter uma ideia, mas olha, isso seria uma mágica, né? Mas valeu a explicação. Eu gostaria de responder, mas eu deixo para a próxima. Não, Sabrina, agora está na minha vez. Sabrina, eu gostaria que você explicasse melhor como seria esse Conselho Popular. Porque nós vivemos numa ordem administrativa de cima para baixo. A Constituição Federal, ela estrutura a União, ela estrutura os principais órgãos dos estados e também dos municípios. Cada um com seu orçamento. Existe toda uma estrutura que tem que ser respeitada a Constituição Federal. Aí você veio trazer uma novidade, pelo menos aqui para a gente, Conselho Popular. O Conselho Popular é um órgão que você irá criar e ele estará acima da Câmara de Vereadores, ele estará acima do prefeito, do próprio prefeito, acima de você. Neste caso, poderia esclarecer o que é um Conselho Popular para a gente, a sua estrutura, por favor, candidata a saber. É isso mesmo, François, é exatamente isso. Nós queremos romper com a lógica do capitalismo. Qualquer candidato que vem aqui ser entrevistado por vocês, que fala, eu vou gerar emprego, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e manter a ordem capitalista, ele vai estar mentindo descaradamente, porque não é possível. Não é possível. Se não mudar essa lógica capitalista de que os grandes empresários, os super ricos e poderosos, detêm toda a riqueza, enquanto a grande maioria da população, né? E aí eu estou falando da grande maioria mesmo, 99,99% da população trabalhadora excluída dessa riqueza, não vai mudar a nossa realidade, certo? E os conselhos populares, nós somos um partido socialista. E nós tivemos uma experiência, primeiro, da Revolução Russa, né? Quando Lenin e o Trotsky dirigiu o processo revolucionário na Rússia, que era um país gigantesco, né? Que fez a revolução com o logo Pão, Paz e Terra, porque estava passando fome, estava no meio da guerra, e a guerra, como no Brasil, estava concentrada na mão de poucos. Quando eles fizeram a revolução, não foi o partido que mandava e desmandava, eram os conselhos populares, é a população trabalhadora, é a dona de casa, é o operário, é o professor, é o gari, é o médico, é a enfermeira, é a SG. Eles é que tem que mandar. Por exemplo, quem é que manda na sua casa, François? É você que manda na sua casa. Pode perguntar para qualquer companheira que está aí. É ela que sabe pegar o dinheirinho e fazer supermercado porque está faltando na casa dela.
Então, é o povo pobre trabalhador, porque se a gente entrega a nossa vida na mão dos ricos, eles vão continuar pouco se lixando para a nossa vida. Está aí o que está acontecendo com a pandemia, né? Então, nós queremos governar através dos conselhos populares, que seriam assembleias. A prefeitura e a Câmara de Vereadores, elas precisam organizar essas assembleias nos bairros. Essas assembleias vão eleger os delegados, certo? Os representantes locais que vão para essa Assembleia Geral. E esses representantes, eles têm que ter mandatos revogáveis. Por exemplo, na nossa sociedade hoje, né, que diz que é uma democracia, mas cadê a democracia? De 4 em 4 anos, nós somos chamados a votar, né, no iluminado, que vai resolver os nossos problemas, né, e que, na verdade, a gente sabe que nunca vai resolver. Então, não tem democracia nenhuma, não tem transparência. Ele fica 4 anos lá, mamando, né, na teta, ganhando salário gigantesco, na farra, dando na teta, nem podia falar, porque tadinha, coitada da vaca, né? Então, a gente quer acabar com essa farra, por exemplo, um vereador, um prefeito, enquanto ganharem salários exorbitantes, tiverem privilégios, um vereador, um prefeito tem que ganhar o salário de uma professora, de um operário comum. Para que carro alugado? Tu tem carro alugado no teu trabalho? Eu não tenho. Vou andar de ônibus. O vereador, ele tem que andar de ônibus. Ele tem que sentir a realidade que o nosso povo sofre naquele ônibus lotado ali, ou ele que ande com o carro dele, certo? Então, nós queremos mesmo romper com a lógica desse capital, mudar e nos apoiar na população, na nossa classe. Por isso, os conselhos populares. Uma pessoa sozinha não vai resolver nada. Obrigado, Sabrina. Gostaria, Alex Medeiros, é com você. Muito bem. Agora um pouquinho mais, com mais tempo, né? Porque eu perdi tempo para formular a pergunta lá. Vou agradecer e acolher a Sabrina, porque a presença dela valoriza a democracia que a gente ainda não tem, né? Muito obrigado por ter vindo e parabéns por isso. E falar para ela que eu convivi bastante tempo com membros da CS, da Convergência Socialista, do PT, lá em Juiz de Fora, na minha época de sindicato da Central do Brasil, e então conheço bastante do início, né, de onde nasceu o PSTU, como bem disse o Bruno, um partido com ideologia, que eu tanto critico aqui nas nossas falas. Estão faltando ideologias nos nossos partidos políticos, e o PSTU conserva isso do jeito dele, a gente concorde ou não, mas estão de parabéns por manterem essa ideologia. Candidatas, fala-se muito, o senhor Ademildo até passou de en passant nisso, um possível excesso de contingente de pessoal na prefeitura de Macaé. E aí, uma comparação com a cidade vizinha de Campos vem logo à tona, né? Campos tem 511 mil habitantes, em torno disso, segundo a projeção do IBGE, com cerca de 17 mil servidores também, concursados, nomeados e contratados. Isso dá uma relação aí de um servidor para cada 3 habitantes. Macaé, segundo o IBGE, que tem cerca de 260 mil habitantes, a gente também tem 17 mil servidores, entre efetivos e comissionados, dados de uma matéria do site oficial da Prefeitura de novembro do ano passado. Com isso, uma relação de um servidor para cada 15 habitantes. Então, matematicamente, se evidencia um possível excesso. Com a municipalização das atividades, né, conforme preconiza, conforme o partido, o PSTU, direciona, a gente vai precisar de mais servidores. Só que aí a gente bate no teto da lei de responsabilidade fiscal que existe, né? A lei está aí, ela existe, é federal, e a gente está batendo no teto. Se mantiver esse limite de pessoas, vamos continuar batendo no teto. Se aumentar, a gente vai ultrapassar. Se aumentar a máquina, a gente vai ultrapassar também. O PSTU já pensou nisso, já tem uma direção do que vai fazer, assumindo o poder, caso logre êxito nas eleições, para contornar essa situação, o possível excesso, com a necessidade de mais servidores por causa de municipalização de atividades e o limite constitucional. Então, é isso, né? Como eu falei, quem vai governar Macaé são os trabalhadores e o povo pobre, incluindo nessa nossa classe, né, o microempresário e o pequeno produtor rural. Nós vamos governar através
dos conselhos populares. É a população que vai decidir. É a população que vai decidir. O problema é que hoje, o que é que os governos fazem? Né? Eles não investem, está aí a reforma administrativa do governo Bolsonaro, né? Ele quer acabar com o concurso público, proibir que tenha concurso público. Então, os serviços públicos vão ficando precarizados, você chega no hospital, você vai enfrentar uma fila, né? Vai ter poucos médicos, você vai para sua casa sem atendimento, como o caso que nós tivemos ano passado, no HPM, de uma gestante que foi mandada de volta para casa e teve filho na calçada, né? Isso que acontece, o atendimento atende rápido, despacha, porque não tem como dar aquele atendimento que o paciente, por exemplo, num hospital público, deveria receber. Né? Inclusive, agora na pandemia, infelizmente, muita gente com Covid está sendo mandada de volta para casa para morrer em casa, certo? Então, nós somos contra. Primeiro, vamos romper com essa lei de irresponsabilidade fiscal. Hoje, eu sou da educação, eu estou dizendo, falta professores. As turmas, tem turma que tem dia todo sem aula na escola, porque não tem professor, não tem mesmo. 2 gestões do governo Aloysio, não teve concurso público. Imagina quantos servidores não se aposentaram. Eu fui doar sangue agora na pandemia, não consegui doar, tinha pouca gente, o horário estava reduzido. Né? Então, nós queremos romper com a lei de irresponsabilidade fiscal. Nós somos contra a reforma administrativa, porque, na verdade, é um ataque ao serviço público que a população tanto precisa, certo? A questão é mudar a prioridade, porque dinheiro tem. Né? Vamos deixar de dar. Como eu estava falando, só a 1001 recebe 90 milhões ao ano, isso por baixo. Cálculo nosso. Porque não tem transparência, não tem prestação de contas. Da mesma forma como não tem prestação de contas de quanto vai para a BRK, né? A empresa singular responsável pela terceirização da merenda, que demitiu em massa agora. Então, nós queremos mudar essa prioridade. Basta de dar milhões para os grandes empresários e vamos investir aonde é necessário. E o serviço público é fundamental. Nós queremos construir, até para gerar emprego, né? Um plano de obras públicas, construir creche, escola, municipalizar os hospitais privados, os laboratórios privados, colocar a serviço da população. Não pode ser que uma mãe chegue no hospital, não seja atendida e tenha filho na calçada, certo? Ou a gente continuar enfrentando isso que é surreal, né? A gente continuar enfrentando esse transporte aí da CIT 1001. Alex, gostaria de complementar alguma coisa ou está satisfeito? Eu fiquei assim com um entendimento de que não veio a minha expectativa assim, porque eu sei que é desagradável, Sabrina, falar em termos de pessoal, não é agradável, né? Mas a gente tem que ver esse contingente. Se a administração municipal, e daqui a pouco eu vou perguntar um pouquinho sobre isso também, nós teremos menos segmentos, a estrutura será reduzida, né? Se houver uma redução na estrutura administrativa pública, menos secretarias, menos departamentos, menos etc., vai sobrar gente. Aí vai sobrar mesmo, né? Até você adequar os órgãos públicos, já que a administração vai ser por conselho. Então, por exemplo, eu tenho algumas ideias de como, se eu fosse o prefeito municipal, eu conduziria a questão do servidor público. Até um final, a última coisa seria um plano de demissão voluntária também, até isso. Mas eu teria. Eu fiquei assim, me faltando se o partido ainda não tem, ou se tem, uma maneira de conduzir essa situação em função do limite constitucional e que a candidata falou que vai romper com a lei, mas é uma lei federal. E o governo que nós temos hoje aí não vai ouvir vocês, porque é de Macaé. Então não dá para se romper assim com a lei de responsabilidade fiscal de uma hora para outra. E esse vai ser um problema que o prefeito vai ter que assumir a partir de janeiro, conviver com isso. Menos arrecadação, possivelmente, né? Os gastos vão se manter no mesmo nível. E aí? Entendeu? Então ficou me faltando isso. Entendeu, candidato?
Bruno Horta, é com você, Bruno. Ok, Sabrina, eu acho que você cumpre um papel absolutamente fundamental na discussão política, não só de Macaé, mas do Brasil. É impressionante saber como as pessoas pouco leem, pouco escutam e muito falam sobre aquilo que não fazem a menor noção do que acontece. É triste ver pessoas que não sabem do assunto e dão opiniões com absoluta certeza sobre o que nada falam, sobre o que nada sabem. Ver donos de comércio se achando empresários, ver o PSTU aliado a governo Lula e Dilma. Falta realmente muita leitura na sociedade, falta muito estudo, falta muito entendimento, falta ouvir mais. Eu vou citar uma frase, Sabrina, para fugir um pouco desse assunto. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre uma citação. Eu acho que você deve conhecer. A citação é a seguinte: a revolução são as festas dos oprimidos e dos explorados. Mas a frase é de Lenin. A revolução são as festas dos oprimidos e explorados. Gostaria dos seus comentários, até para poder plantar a semente de um pensamento em uma terra tão árida. Obrigado, Sabrina. Olha, Bruno, é muito triste. Eu costumo ir no centro, né? Pagar uma conta no banco, resolver algum problema no centro, porque nem banco tem da ponte para cá, né? Tudo a gente tem que ir lá no centro. E eu percebo que tem cada vez mais criança na rua, em Macaé. Né? Eu sou mãe, mas eu quero ter outro filho, eu quero adotar. E aquilo me dói muito. Ver pai com criança no colo vendendo bombom. Ver pessoas na rua, filas enormes de desempregado. Quando tem emprego numa firma, né? Ver aquela fila de operário, de gente querendo deixar o currículo lá. Isso me dói muito, saber que a fome está aumentando. Nós vivemos uma crise econômica que já vem dos últimos anos, né? Sem precedentes. Uma crise mundial, sem precedentes. Uma crise econômica, sanitária, ambiental, sem precedentes. Utopia é achar que a vida do povo pobre, trabalhador, vai resolver no capitalismo. Não vai. Os bilionários, eles ficaram mais bilionários no meio da pandemia. E os ricos ficaram mais pobres. Quem chegar aqui e dizer, olha, no capitalismo está tudo certo, nós vamos dar um jeitinho aqui, o capitalismo mais humano, vamos resolver o problema do meio ambiente fazendo isso aqui, é mentira. Isso é utopia. Nós precisamos mudar radicalmente a sociedade. E o que nós queremos é que quem produz a riqueza pare de ser explorado, né? Que essa riqueza do povo trabalhador volte para o povo trabalhador, não fique no bolso do grande empresário, do mega empresário das multinacionais, né? A grande maioria norte-americana, enfim. E nós temos propostas claras, né? É taxar as grandes fortunas, é taxar, para de dar isenção fiscal. Pô, o Trump, cara, tá se gabando que ele não paga imposto. Absurdo isso, o cara é mega empresário. Quantos mega empresários no Brasil não pagam imposto? Tem isenção ou sonegam descaradamente. Eu paguei esse mês quase R$ 500 de IPTU. Eu moro num cubículo da minha casa, minha vida, que eu vou pagar em 30 anos. Isso é loucura na nossa cabeça, certo? Então, nós temos que sobretaxar os ricos e poderosos. O Brasil tem o maior número de latifúndios e de maior tamanho. Nunca teve reforma agrária nesse país. Eu falo com muito orgulho, eu sou descendente de indígena e negro, quilombola, lutador. O povo macaense, o nosso povo que sofre no Lagomar, gastando horas para chegar do Lagomar até no Parque de Tuba para trabalhar, nós somos descendentes dos Goitacazes, que lutaram contra a invasão portuguesa, que chegou aqui para roubar nossas riquezas e que jogou roupa de varíola para nos matar. Foi assim que eles Candidata, olha o acabaram com os tempo. indígenas. Eles querem Candidata, mudar olha o mesmo tudo tempo. isso. Vamos lá para a próxima. Senhor Ademildo, é com o senhor.
Bom, eu realmente, é legal, como eu falei, né? É muito legal ver uma garota. No caso, eu vou falar garota, né? Uma mocinha, eu tenho 71 anos. E realmente eu sou de origem humilde e realmente reconheço, né? O latifundiário é um latifúndio, é muita terra para poucas pessoas, muita terra que realmente não funcionam. Mas a colocação dela, quer dizer, a maneira como você colocou, Sabrina, você colocou que talvez tivesse que aumentar o funcionalismo público. Na verdade, hoje, na minha visão, né, se eu sou um leigo, eu sou um mané. Olha bem, hoje quase todo o dinheiro é para gastar com o serviço público, com os funcionários da prefeitura, o funcionário do Estado, a LERJ, por exemplo. Se você mandar todos os funcionários da LERJ no mesmo dia, do Rio de Janeiro, no mesmo dia, não vai ter espaço lá na LERJ. Quer dizer, isso é um erro assustador, né? Então, eu vejo assim, você falou que utopia é o contrário. Não, a utopia, você está com um pensamento legal, isso aí é uma coisa maravilhosa, mas eu acho que é utopia, ou eu falei até que não teria condição. Porque você vai ter que conviver com a lei de responsabilidade. Tá legal, tá legal. Vai ter que conviver com a lei de responsabilidade fiscal. Mudança para criar esses conselhos, eu não vejo condição. Eu entendo, você está realmente com bons projetos, mas eu fico triste, porque a pergunta continua, como você vai fazer isso sem aumentar funcionário? Você aumentar a arrecadação não é possível, porque o governo anterior quebrou as empresas aí e desempregou mais gente. Então você está com abacaxi, tá? Eu, honestamente, eu fico até feliz de vê-la falar, mas eu fico triste, porque não vejo saída, tá? Olha, Demildo, tem que acabar com essa farra mesmo, cabide de emprego, né? O povo, os trabalhadores têm que fiscalizar, né? Para não ter coisa errada. Agora, é isso, eu trabalhava no Olga Benário e tem um assessor de algum político, ele de manhã passava o dedinho lá, e à tarde, às 6 horas da tarde, passava o dedinho de novo, enquanto eu passava o dia todo trabalhando. Então tem que acabar mesmo, né, com esse cabide de emprego aí. Isso aí tá correto. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, o governo Bolsonaro ele está fazendo a reforma administrativa, que vai vir para os estados e vai vir para o município, né? E essa reforma administrativa é um ataque aos servidores públicos. E a população precisa do serviço público. E o serviço público, a saúde pública, a educação pública, o saneamento básico, ele precisa de recursos materiais e humanos. Eu queria dar um exemplo. A SG. Na minha escola, né, na educação aqui de Macaé, na rede municipal, as ASGs elas ganham abaixo de um salário mínimo. É dessa maioria dos servidores públicos que nós estamos falando. Só que hoje tem uma propaganda, certo? De ataque aos servidores públicos, como se nós fôssemos privilegiados, porque nós temos estabilidade no emprego. Olha isso, né? Quer dizer que é certo as empresas demitirem a rodo e recontratarem com menores salários quando bem entendem? Certo? Não concordo com isso. E essa reforma administrativa, ela vem com esse discurso de que é para combater os privilégios dos servidores públicos, como se nós fôssemos a grande maioria privilegiados, mas na reforma não entram os políticos, que deveriam entrar, não entram os juízes, que ganham salários exorbitantes, não entram o alto escalão dos militares, que têm privilégios, eles não entram na reforma administrativa do Bolsonaro. Então, está tudo errado. Está tudo errado. E por que eles atacam os servidores? Por que não tem mais concurso público? Porque eles querem acabar com o serviço público. Já pensou? Eles querem privatizar tudo. Eles querem privatizar o Correio, eles querem privatizar o Banco do Brasil, eles querem privatizar tudo. E são setores estratégicos e até lucrativos, como a Embraer, que foi privatizada, como o Banco do Brasil, que nós sabemos que é lucrativo, a Caixa Econômica, só que o dinheiro não volta para os trabalhadores. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que está em risco é o serviço público. Nós estamos numa pandemia que a nossa situação, né, eu queria aqui emprestar solidariedade, inclusive, mais de 142 mil famílias que perderam seus entes queridos, e nós só não estamos numa situação pior com esse presidente negacionista, o presidente cloroquina, porque nós temos o SUS, que é um patrimônio do povo brasileiro, que foi conquistado com muita luta, e mesmo diante de tanto corte, o SUS é um patrimônio nosso, é graças ao SUS que a gente não está numa situação muito pior, que é serviço público.
Candidata. A próxima pergunta, eu vou aqui, selecionei aqui, é de JJ Jana, que está aqui nos dando prazer de estar assistindo e conhecendo quem é a candidata Sabrina Luz. E ela pergunta, candidata, quais são os seus planos para a saúde pública de Macaé, principalmente pessoas idosas e pessoas especiais? Qual o projeto para a saúde pública de Macaé? Centralização, descentralização, médico de bairro, de família? Poderia esclarecer a JJ Jana e a nós também, por favor? Ótima pergunta, François. É isso, né? A pandemia ela mostrou que o capitalismo não garante nem saúde, né, para a nossa classe trabalhadora. E saúde ela não é um mercado, não pode ser vista como mercadoria. Saúde é um direito, educação, água, né? Isso é um direito, é o básico para a nossa classe sobreviver. Então, como eu disse, nós defendemos o SUS, né? Nós defendemos a saúde pública, e nós queremos romper com essa lógica do capital. Aqui, por exemplo, o prefeito é médico, doutor Aloísio, né? E ele é empresário, gente. Ele é um dos acionistas da Unimed. Como que ele vai querer que a saúde pública melhore? Muito pelo contrário, ele teve cortes no governo dele, não teve concurso público, como eu dei o exemplo, né? A gestante ano passado que teve filho na calçada, eu tive uma aluna grávida de 13 anos que escondeu da família que estava grávida, foi no HPM, deram uma dipirona e mandaram ela de volta para casa, ela teve o bebê dentro do banheiro. É isso que nós estamos falando. Isso porque o prefeito é médico. Imagina se não fosse. Então, nós queremos romper com a lógica do capital. Qual é a nossa proposta? Estatizar, municipalizar a Unimed, os hospitais privados, que já lucraram muito, acabou com a farra. Municipalizar, estatizar não só os hospitais, mas todos os laboratórios, certo? Colocar a serviço da população. E investir em saúde preventiva, investir em médico da família. Eu tenho uma tia que mora no Lagomar, ela é uma idosa, e ela tem trombose, ela sente muita febre, o braço dela incha, e ela tem que receber o seguinte tratamento, ela tem que todo mês tomar uma benzetacil, para não ter infecção. Ela já foi internada por causa disso, alguns meses, ano passado. Não tem uma pessoa, um profissional de saúde, um médico, ela mora no Lagomar, que vá dar uma benzetacil na tia, lá, na minha tia lá do Lagomar. Absurdo. Eu não estou falando de um exame mega moderno, eu estou falando da aplicação de uma benzetacil que essa idosa precisa. Ela está entre sair de casa e pegar uma Covid ou morrer de trombose. Isso é sério. Nós queremos a medicina preventiva, atendimento domiciliar para todos os idosos, para todos que precisam, acompanhamento familiar para as mulheres, fazerem preventivo anualmente. Eu converso com amigas, colegas de trabalho. Há 3 anos que eu não faço preventivo, uma mamografia. Difícil. A minha mãe é médica, a minha mãe ficava em casa mal, porque descobria, quando o exame saía 6 meses depois da paciente dela, o câncer já tinha se espalhado, e ela tinha pedido o exame lá atrás, mas tem toda uma fila pedindo. Então, basta, nós queremos a saúde enquanto direito, e não como mercadoria. E para a saúde é fundamental investir, melhorar saneamento básico, acabar com a farra da BRK ambiental, que presta um péssimo serviço, que é a Odebrecht disfarçada, certo? Saneamento básico, dá uma chuvinha, o Lagomar, você vê, o esgoto a céu aberto, indo lá para a praia. Eu moro aqui perto do aeroporto, na Ajuda, só mosquito, aquele canal absurdo, entendeu? Não tem tratamento de esgoto, água de qualidade, então, saúde, né, para o pobre trabalhador passa por investir em saneamento básico, por também na questão, melhorar o saneamento básico, também a questão da educação, por exemplo, tem que ter essa rede, né, entre a saúde e a educação. Eu tenho alunos que nós sabemos que tem problema, mas não tem laudo, não tem um psicólogo dentro da escola, certo? Falta um médico mesmo, um dentista. Na minha escola tem mais de 1.000 alunos, só na minha escola devia ter um atendimento, né? Uma equipe que acompanhasse a gente. Eu vejo os meus alunos olhando assim, cadê óculos para os meus alunos aprenderem a enxergar o quadro? A primeira coisa que eu faço, a primeira semana de aula, eu vejo os alunos que estão fechando o olho, eu começo a ver. E a prefeitura acabou
Tinha esse serviço de óculos para os nossos alunos na CEMED, acabou, não tem mais. Como que o meu aluno vai aprender se ele não tem óculos? As minhas alunas lindas, lindas, com seus blacks maravilhosos, vão dar um sorriso, o dente já todo apodrecido, porque não tem um acompanhamento dentário. Então, falta do básico para o nosso povo trabalhador. Tem que ter saúde em todos os bairros, com postos nessa rede, com postos em todos os bairros que nós tenhamos acesso, porque nós não temos, eu te juro, eu não sei qual é o posto que eu atendo aqui, eu vou do lado da minha escola, a mulher diz que não pode me cadastrar, que eu tenho que procurar o meu, é uma confusão, porque a gente nunca sabe. Eu sei que todas as minhas vacinas eu tomo lá no aeroporto, mas aqui da ajuda de cima, eu não sei. Candidata, obrigado. Eu gostaria agora, nós já estamos aí próximo de 1 hora, que foi mais ou menos o tempo que a gente estabeleceu. Mais alguns debatedores aqui gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, só se manifestar. Alex Medeiros? Pergunta concisa e, rápido, e para a candidata. Candidata, confesso desconhecer a estrutura do PSTU em Macaé e na região. Considerando a grande estrutura da máquina administrativa pública municipal e do que o PSTU pretende ter como estrutura caso chegue ao poder, eu pergunto, existe quantitativo e qualitativo de pessoas nas fileiras do PSTU para compor o governo? Se não, ele trará de fora? Convidará membros de outros partidos assemelhados ideologicamente para compor esse governo? Então, Alex, o governo que o PSTU propõe, a nossa candidatura, ela está a serviço de romper com a lógica do capital, né? E que os trabalhadores, o povo pobre, governem de verdade. Nós queremos acabar com a farra da Câmara de Vereadores. Isso é um absurdo. Eu sou da educação, já falei, né? Sou ativista da educação. Nós fizemos vários protestos na Câmara de Vereadores. Nós não podíamos entrar com os nossos cartazes, com as nossas faixas. Um professor estava de chapéu, não pode entrar. Está de bermuda, é para o pobre não entrar. Porque eles dizem que é a casa do povo, mas não é. A prefeitura, para quem não me conhece, eu sou aquela que fica parando na frente da prefeitura o trânsito, porque o Aloysio não nos recebe desde 2014. Que ele não nos recebe, certo? Concurso público, 2 gestões. Eu tenho vários amigos que são professores e estão desempregados porque não tem concurso público. Então, nós queremos governar com os trabalhadores, com o operário, a dona de casa, a mãe, o médico, a enfermeira, o gari, a ASG, a SE. São esses trabalhadores comuns que vão decidir para onde tem que ir cada centavo da prefeitura. Nós temos muitas ideias. Nós queremos construir restaurantes populares em cada bairro, tem que ter um plano de obra pública. Nós queremos construir um grande plano de mobilidade urbana, porque é um caos o trânsito aqui em Macaé, né? Tem que duplicar a ponte da Barra. Aquela ponte da Barra é para dizer nós não somos bem-vindos no centro da cidade, né? O trabalhador tem que penar para chegar no seu emprego, que são horas para chegar. Aquela ponte da Barra é uma vergonha. Tem que duplicar a entrada de Macaé, a BR-101 também, que é estadual, né? Não é da nossa demanda, mas é um absurdo. Uma grande obra faraônica, milhões, né? E ali, entre Rio das Ostras e Macaé, não foi duplicado. Tem acidente o tempo todo ali. Então, nós temos muitas ideias. A questão de creche para as mães poderem trabalhar, inclusive agora na quarentena também, né? Nós queremos assistência a essas mães que estão sem poder trabalhar, elas têm que ter uma renda emergencial para todas as mães trabalhadoras que estão com filho em casa, para garantir a quarentena, elas tinham que ter uma renda. Candidata. Bruno Horta, gostaria de fazer a última pergunta? Eu tenho uma pergunta, sim. Eu gostaria que a Sabrina falasse do seu passado, seu passado político, evidente, que é o que interessa aqui. Estou muito satisfeito, né, com as respostas e com os comentários, porque a Sabrina ocupa um espaço que ninguém tem coragem de ocupar. Não concordo com a Sabrina em muitas coisas, mas eu estou muito bem impressionado com a forma do que foi dito, o espaço que ela ocupou,
e gostaria que ela falasse um pouco do passado dela, desde, né, da sua passagem pelo CEP, sua candidatura a vice-prefeita, né, para poder fechar um pouquinho com o passado da candidata, que eu senti um pouquinho de falta disso. Por favor, Primeiro que eu Sabrina. tenho muito orgulho da minha militância, né? Eu entrei no PSTU com 15 anos de idade, eu era aluna de escola pública e na minha escola, lá em Belém do Pará, eu sou nortista também, aqui em Macaé tem muito nortista, nordestino, a gente se encontra, né? Compro minha farinha no aeroporto, sempre que acaba. E lá na minha escola não tinha passarela e morriam muitos alunos. Então, nós fizemos greves gigantescas, conseguimos a passarela. Depois veio o massacre de Eldorado dos Carajás, né? Muito triste, foi, né? Foram assassinados 19 sem terras. Infelizmente, o latifúndio ainda manda no nosso país. Nós fizemos várias mobilizações pedindo justiça, né, para eles. Sou mãe, meu filho é estudante também de escola pública. Trabalhei no IBGE, quando eu fui demitida logo em 2002. Fui demitida por causa da gravidez. Meu chefe me chamou para o escritório dele e falou: você é a melhor pesquisadora que eu tenho, mas eu não posso ficar com você porque você está grávida. Passei dificuldade nessa questão, né? Quando eu engravidei, como todas as mães passam, a gente perde emprego, a gente perde muita coisa. Na minha militância universitária, eu tive a oportunidade, eu era do DA de Geografia, né? Sempre defesa da educação pública, eu participei de uma caravana da CSP com Lutas, que foi ao Haiti, levar solidariedade ao povo haitiano, porque nesse momento, no governo do PT, o Haiti estava ocupado pelas tropas da ONU, e já tinham várias denúncias de estupro, né? Teve cenas horrorosas, a gente sabe, tem vídeos na internet denunciando isso, os soldados da ONU que trocavam por água, né? Sexo por água, estupravam crianças haitianas. E hoje, centenas de mulheres haitianas denunciam estupros, está no próprio relatório da ONU, né? Hoje tem uma geração de filhos de soldados da ONU. Os soldados foram embora e deixaram as mães haitianas lá, vítimas de estupro e também de relacionamentos, né? Mas é isso. Tive a oportunidade de levar, defendo o internacionalismo proletário e acredito nessa revolução mundial mesmo, para libertar nossa classe de toda forma de opressão e exploração. Obrigado, candidata. Senhor Demildo, gostaria de fazer a última pergunta? Não, tá tudo bem. Realmente, é como eu falei, ele tá otimista, seria até uma utopia, mas tem sentido, seria uma melhoria geral. Mas eu queria dizer que esse fiasco de Macaé, eu falo, né? Eu vim para Macaé em 1980. Se o dinheiro que entrou de 1980 até agora, em 2020, daria. Você falou que do outro lado não vem para cá por coisa tal. Ali, segundo o nosso historiador aí, é o Rio do Bagre do passado. Então, quem era pobre ficava do outro lado do Rio do Bagre. Então, se esses prefeitos anteriores, vereadores anteriores, não tivessem desviado isso, devastado a grana de Macaé de forma indevida, talvez nós só tivéssemos condomínios bonitos lá depois do Rio do Bagre, tá? Seria ali na fronteira, todos aqueles lugares seriam maravilhosos. O que nós temos que acabar é com essa roubalheira, né? É difícil, eu entendo, eu fico até triste de fazer pergunta embaraçosa, mas é a realidade, tá? Continue com o seu sonho e eu fico feliz por você ser uma mulher e estar aí defendendo essa bandeira, tá? Um bom trabalho para você e feliz escrutínio lá, né? Que Deus te ajude. Um abraço. Sabrina, chegamos aqui ao fim dessa nossa entrevista, a gente não pode se alongar demais, porque acaba também ficando um pouco cansativo, mas acredito eu que a live foi um sucesso total, principalmente para nós conhecermos um pouco mais quem é a Sabrina Luz, dentro da sua visão, realmente encarou todas as perguntas, respondeu todas as perguntas, isso é o mais importante. Não porque está respondendo para o Dr. François, o Alex, o Bruno, o Ademildo, não, porque está dando realmente oportunidade para que a população de Macaé venha conhecer a candidata, o seu partido e a sua ideologia. Sabrina, eu gostaria agora de conceder aí 4 minutos para você ficar à vontade. Agora é você que vai escolher 4 minutos
para a gente estar concluindo aí a nossa série de entrevistas, ok? Eu que agradeço a oportunidade, né? Diferente desses políticos tradicionais, né? Que mandam e desmandam na nossa cidade, continua do jeito que está. Eu sou uma trabalhadora comum, né? Sou professora. Já trabalhei também em telemarketing, esqueci de dizer, fui super explorada na Oi, né? Como várias mulheres, vários jovens são explorados. E o que o PSTU tem a dizer que nós defendemos um governo dos trabalhadores, né? Não tem mistério. É quem produz a riqueza que tem que determinar para onde vai essa riqueza. Né? Se a gente vai fazer um hospital no Lagomar, 1 ou 2 hospitais ou creches, quem vai determinar é o povo pobre trabalhador de forma organizada através dos conselhos populares. Então, eu chamo todos que ficaram até tarde, né, aí na nossa live, ouvindo. Venha conhecer um pouco o PSTU. O PSTU é um partido socialista dos trabalhadores unificados. Nós não somos iguais ao PT. Nós não acreditamos que tem que estar junto com os super ricos e poderosos. Nós defendemos uma unidade com o conjunto da classe trabalhadora, certo? Você que é mulher, trabalhadora, venha para cá também conhecer a gente, participar dessa luta contra o machismo, que infelizmente está aumentando muito na nossa sociedade, né? A gente vê aí a cada 11 minutos uma mulher é estuprada nesse capitalismo, nesse sistema doentio, né? A maioria desses estupros são de meninas de até 13 anos de idade. Aqui em Macaé nós não temos delegacia de mulheres, gente. É uma tristeza. Capital Nacional do Petróleo, nós não temos uma delegacia de mulheres, né? Os negros e negras que estão passando tanto nos Estados Unidos, no mundo, mas aqui também no Brasil, aqui também em Macaé, que sofrem com racismo. Nós queremos, né, resgatar a luta do Carucango, que foi um quilombo que existiu aqui na região serrana de Macaé, que é organizado pelos negros fugidos, né, que já se enfrentavam com os coronéis da cidade. E nesse quilombo, que tinha quilombo Carucango na região serrana, os quilombos eles organizavam como? Negros, indígenas, brancos, pobres, todos juntos, né, de forma igualitária, distribuindo a riqueza para a coletividade. Estou falando também dos trabalhadores, para a juventude, para os LGBTs, né, que também, infelizmente, não têm a liberdade de amar. Nós estamos vivendo um momento de polarização social, de muito conservadorismo, onde as pessoas, né, o ministro da Educação teve um absurdo de falar que as LGBTs são frutos de famílias desajustadas. Eu sou bissexual, né? Já me relacionei também com meninas e a minha família é linda. Minha mãe é médica, meu pai é petroleiro, tenho várias irmãs. A gente se ama pra caramba, não tem nada de desajustado. Desajustados são eles, né, que destilam o ódio, o preconceito às mulheres, aos imigrantes, aos indígenas. Então, nós defendemos uma sociedade socialista, né, dar riqueza para quem a produz. O petróleo, né, nós queremos que não vá todo embora com o preço do barril do petróleo do jeito que está. Nós queremos que essa riqueza seja explorada de forma sustentável, né, conforme a demanda da população, por exemplo, garantindo uma gasolina a preço baixo, não a preço alto, como é em Macaé. Nós queremos romper com a lógica do capital. Queremos garantir uma qualidade de vida mesmo para os trabalhadores. O PSTU sozinho não vai mudar o mundo. Nós temos aí uma semente, né, de um projeto socialista que nós queremos que os trabalhadores abracem. Então, a gente não tem mais que chegar na fábrica e ficar de cabeça baixa e o patrão lá só, né, demitindo, assédio moral, exploração, aumento da jornada de trabalho, trânsito, chega em casa, não consegue nem dar atenção para a sua família porque está tão cansado. Nós queremos mudar. Numa sociedade socialista, nós poderíamos trabalhar muito menos, ter muito mais qualidade de vida. Basta distribuir toda essa riqueza que está concentrada na mão de poucos. Começa aqui em Macaé, mas nós queremos uma revolução mundial, né, para o Brasil, para o mundo. É isso. Defendemos uma sociedade igualitária para todo mundo, independente de cor, raça, religião.
né? Inclusive, nosso Estado é laico, os políticos devem respeitar todos os cidadãos, independente da religião. Então, vou dar uma boa noite para os evangélicos, cristãos, umbandistas, candomblecistas, ateus, LGBTs, mulheres, negros, indígenas, conjunto da classe trabalhadora. Olha, muito obrigado, Sabrina, obrigado por você ter vindo aqui, você ter nos prestigiado. Você, desde o do primeiro contato que nós tivemos, você se colocou totalmente disponível, acessível, a sua assessoria foi de muita educação, muita eficiência. Eu agradeço muito você e desejo boa sorte na sua caminhada. Eu gostaria de dar a cada um aqui também a oportunidade, né, 1 minuto para, né, as considerações finais em relação à candidata Sabrina. Começando aí com o Bruno Horta. Sabrina, eu só posso agradecer. A política é feita de posicionamentos múltiplos, contrários, contraditórios. E quem nega esse tipo de posicionamento político não faz parte da política, faz parte de um segmento, faz parte de um grupo, de uma tribo. Vivemos para que todos sejam iguais. E o posicionamento da Sabrina do PSTU é de fundamental importância para que possamos entender o que é a democracia de fato. Parabéns, Sabrina. Boa sorte. Alex. Sabrina, bom te ver de novo. Os ferroviários estão lá à disposição para informar o que você entender válido, para a gente crescer juntos. Eu sou cooperativista, eu sou de SEBS, eu vim de comunidade eclesial de base, de pastoral da terra. A minha formação é socialista dentro do PT, que eu me afastei porque ele se afastou das bases, não fui eu que me afastei dele. Hoje eu sou menos radical, porque, como diz Padre Zezinho, à medida que a gente vai ficando velho, a gente fica mais dialogal, né? Mas na minha cabeça tem sonho socialista, sim. Socialismo de oportunidade. Não de abandonar o capitalismo, porque hoje eu preciso muito dele, né? Como mais velho. Se a sociedade fosse ideologicamente socialista, para mim seria ótimo, como um terceira idade. Como não é, eu não posso abandonar o capitalismo, porque eu preciso desse desgraçado para viver. Mas trabalho, sou honesto, por isso que eu não estou na política. Já me chamaram várias vezes para entrar, mas eu não consigo me ver aí dentro. Mas milito para que ela seja melhor, né? Estive na Câmara 12 anos, não estou lá porque eu era um batalhador lá dentro, era um trabalhador lá dentro, então eu tenho muito a somar com os socialistas, com os capitalistas também, pela experiência de vida que eu tenho. Muito obrigado por ter vindo, parabéns, e que os outros também digam sim ao chamamento que o nosso querido Dr. François, montando essa equipe, está oferecendo a chance deles exporem sobre as candidaturas deles. Uma boa noite para você e para todos os meus amigos aí. Senhor Ademildo Moreira. Bom, como eu falei, né, eu fico agradecido, né, de ter a oportunidade de estar falando com ela. Realmente, né, o bom é que cada estado, cada prefeitura tivesse uma candidata mulher. Nós temos mais de 50% de mulheres no país. Então, por que esse afastamento das mulheres, não é isso? Então, nós queremos isso, mas a mulher tem que buscar o seu espaço. Eu acho que isso aí não depende só do homem machista. O homem machista, a mulher deve dar um jeitinho de enfrentá-lo. Ainda não temos a delegacia da mulher, mas tem recurso para isso. Então, a mulher tem que buscar... Eu acho que a educação é fundamental, Sabrina. Infelizmente, nós temos assim, tipo um afastamento. Tem pessoas que... Você fala-se da família, fala de família ajustada. A gente quer que as famílias tenham, eu não sei como, mas se você tem livro em casa, provavelmente seu filho vai ler. Se você tem um bom papo em casa, provavelmente seu filho vai melhorar. Então, a ideia é essa. Eu acredito na família como funcionalidade, como melhoria. Entendeu? O seu trabalho é legal, você é filha única desse imenso Macaé aí, que é lamentável que tivesse mais garotas, né, fazendo esse trabalho, tá? Que Deus te ajude e você continue isso. Acredite no que faz. Como eu falei, eu estou com 71 anos, mas sou um otimista de carteirinha. Eu perdi um pouco, fiquei igual o Alex, perdi um pouco, uma fantasiazinha, eu abandonei um pouquinho, estou mais realista. Mas acho que o sonho é necessário. Sem sonho, você não tem futuro. Foi um prazer conhecê-la, tá?
Por favor, Sabrina, por favor. Olha, Alex, politicagem não te merece, manda fora, mas política pode vir para o PSTU que a gente recebe lutador de braço aberto, viu? Todos vocês e a galera que está ouvindo, venha conhecer o PSTU, curta a nossa página, PSTU Macaé, Instagram, Twitter, Facebook, ajuda aí que o nosso partido é quente. Sabrina, mais uma vez, sucesso. Muito obrigado por ter participado aqui. Sucesso na sua caminhada. Que Deus abençoe. E obrigado, agradeço também as pessoas que estão acompanhando até agora. Sabrina, na verdade, ela delimitou o tempo. Nós estaremos trabalhando com todos os outros aí nessa faixa de 1 hora, no máximo 1h20, para mantermos a igualdade, a equidade entre todos os candidatos. Lembrando que amanhã nós não teremos lives, retornaremos quinta-feira, dia 1º de outubro, com o Robson Oliveira. Na sexta-feira teremos o Índio Luiz, temos um candidato, uma mulher, e temos até um índio, nós iremos entrevistá-lo na sexta-feira. E aí na segunda-feira da semana que vem teremos Maxwell, na terça Igor Sardinha, e, a princípio, finalizando na quarta-feira com o André Longobardi. Uma boa noite a todos e até quinta-feira às 21 horas, hein?